Olá, bem-vindas à minha palestra no nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Meu nome é José Barroso Filho, eu sou ministro do Superior Tribunal Militar. Eu vou abordar o tema A Normalidade das Crises, Liderar é Preciso. E nós temos que nos preparar, nós temos que aprender sobre essas diversas crises econômicas, financeiras, políticos, sociais, normativas. Mas, em verdade, eu entendo que nós estamos vivenciando uma policrise, uma crise civilizatória, que nos leva a perceber as nossas deficiências em termos de solidariedade, a nossa intoxicação consumista, e também uma crise intelectual. Nós temos dificuldade em perceber as óbvias complexidades do mundo moderno. Por fim, uma crise existencial. Nós estamos sendo levados a questionar o nosso próprio modo de vida, as nossas reais necessidades. Então vamos fazer uma análise sob o ângulo da teoria dos jogos. E aí é importante saber quem são os players, o que têm, o que oferecem e quais são os comportamentos possíveis. Tá? Então, ante a uma crise, nós temos que perceber a causa, o tamanho do problema, os possíveis cenários e as possíveis soluções. E aí nós temos que tratar sobre a inteligência organizacional. É a capacidade de uma organização de adaptar-se, aprender, inovar, aumentar o seu conhecimento, selecionar alternativas em resposta às condições ambientais. É a inteligência presente nos sistemas, hábitos, procedimentos, processos, práticas e projetos de uma instituição. Então, nós vamos dividir em 6 observações. Primeira, a cognição organizacional, que consiste na capacidade, nas atividades de processamento, análise, síntese de informação de uma organização. São processos desenvolvidos pela organização no tocante à identificação de padrões, coleta de dados, organização de informações em bancos de dados. E aí, para quê? Para que se realize um diagnóstico, produzindo conhecimento sobre essas situações complexas. Também temos o raciocínio organizacional, que é a definição de estratégias para a prevenção e tratamento de problemas organizacionais, além da solução destes. Também é importante abordar a memória organizacional. Então, é a informação armazenada relativa à história de uma organização, que pode ser utilizada no processo decisório atual. Então, ela capacita a organização a preservar, recuperar, utilizar suas experiências, informações sobre sucessos e falhas ocorridas no passado, aprender com a própria história. E aí vem a outra vertente, que é o aprendizado organizacional. Então, refere-se à capacidade de uma organização de identificar, de armazenar conhecimentos resultantes de experiências individuais e organizacionais. E, claro, modificar o seu comportamento de acordo com os estímulos percebidos no ambiente. Comunicação organizacional. É a troca de dados, informações, conhecimentos de uma organização entre os atores, entre conhecimento hospedado em máquinas, além das trocas que existem entre as organizações e seu ambiente. A comunicação, a organização, ela se diferencia pela comunicação, que a partir dessa cria a identidade organizacional. É importante trabalhar também com a ideia da contra-inteligência, que é a atividade que objetiva neutralizar as ações de inteligência ou de espionagem dos atores externos.
O segmento de proteção do conhecimento, né? Isso que a gente está falando como contra-inteligência. Então, abrange a segurança dos talentos humanos, das áreas e instalações, dos documentos e materiais, dos sistemas de informação e os sistemas de comunicação. Tá? Olha, é fundamental você perceber, você conhecer aquilo que não está sob o seu controle. Que você conheça aquilo que está sob o seu controle. E aí, nele, foque todas as suas energias. O Daniel Goleman, ele traz duas abordagens interessantes, né? Do eu projetivo, que observa o passado, projeta o futuro, do eu experiencial, é aquele que vivencia, né? Aplica esse conhecimento no presente. E aí vamos tratar das chamadas hard skills. Hard skills são competências técnicas, né? O engenheiro tem que saber calcular, o confeiteiro tem que saber fazer bolo. Então, são competências que se aprende, né? São competências que podem ser absorvidas durante um processo de aprendizagem. E também as soft skills, né? São as competências comportamentais. E aí tem a ver com competências relacionais, com competências estratégicas, competências de trabalho. Essas são desenvolvidas, né? Então, vamos tratar de competências, habilidades, né, atitudes interdisciplinares, ou como eu costumo chamar, de transdominiais. A gente tem que sair, né, dessa mentalidade fixa, né? Eu só faço uma coisa, eu tenho um conhecimento acerca de um determinado ambiente e ali fico. Então, eu sou do financeiro, eu sou de recursos humanos, e aí eu vou ficando em certos segmentos. Não. A realidade moderna traz a exigência até de uma mentalidade flexível, né? Você tem que ter essa mente mais aberta de conhecer o ambiente externo e interno, né? Nas suas mais diversas relações. E fundamentalmente, não é aquela crença, né, que você sabe, que você tem vontade de fazer, você tem que fazer, né? Então, da crença você tem que partir para a ação. E vamos tratar, né, é uma decorrência, você falar sobre perfis comportamentais. E aí, em relação a isso, nós vamos considerar comportamento é a reação de indivíduos e animais quando inseridos em determinado ambiente. Então, perfis e competências comportamentais. Então, vamos focar nisso aqui. Nas pessoas, nos resultados e na visão. Perfis e competências comportamentais. Então, nós temos um perfil de dominância. É aquele que o foco é mais em resultado e menos em pessoas. Um perfil de influência. É pouco foco, né? Ele é desorganizado. Ele se preocupa mais com pessoas e menos com resultados. Um perfil de estabilidade, né? Ele é lento para tomar decisões. Ele se preocupa mais com pessoas e menos com resultados. E o perfil de conformidade, né? Ele também é lento, né, para tomar decisões. Mas ele busca uma excelência, não é só resultados. Ele busca uma excelência nos resultados, né? E aí não foca tanto em pessoas. Então nós vamos caminhar no sentido de desenvolver, de falar sobre a inteligência emocional. Nós vamos tratar sobre a autoconsciência, o que, né? A autorregulação, como, e a autodireção, né? Por quê? Então, quando você fala em inteligência emocional, é você perceber as suas emoções. Nem sempre controlar emoções, é você perceber o que você sente em determinado ambiente, em determinadas circunstâncias, e a partir dessa percepção, como você vai se comportar. Também
nós temos que analisar, não só, estamos acostumados a fazer uma consideração sobre inteligências, né? A inteligência individual, a inteligência do Einstein, do Beethoven. Mas imagine o seguinte, o ser humano é um dos mais frágeis animais, né? Como é que ele chegou a esse ponto, né, de ser a espécie dominante no mundo? Então não foi pelo conhecimento do Einstein. Imagina colocar o Einstein na idade da pedra, né? Einstein, ele pode levar os livros que ele quiser, mas ele sozinho não vai determinar a evolução. O que é que determina a evolução dentro de um sistema? A chamada inteligência social ou colaborativa. Então nós temos uma pessoa que quer matar um mamute para se alimentar. Certamente vai ter muitas dificuldades. Mas 10, 15, 20 pessoas que se reúnem com esse objetivo, né, nós estamos falando em busca de resultados, nós estamos falando de o exercício de uma inteligência social ou colaborativa. Também é inafastável, né, da própria condição humana nós formularmos julgamentos, né? Mas presta atenção nisso. Às vezes são julgamentos por preferência. Eu prefiro carne assada do que carne ao molho. Não dá para você valorar, a pessoa tem o seu próprio gosto. Mas também presta atenção, né, nos julgamentos morais. Você definir o que é certo, o que é errado. Aí você vai acabar hierarquizando esse julgamento. Então você, na posição de líder, tem que ter essa compreensão. E jamais procura não comparar a sua vida com a dos outros, né? Cada um tem a sua história. Você pode buscar na experiência dos outros experiências que te inspirem, mas não é útil, não é saudável até você buscar comparações. Então você tem que desenvolver uma autonomia intelectual, você tem que refletir por você mesmo. Você tem que escapar um pouco, né, daquela busca por aderências às suas crenças. Você só presta atenção naquilo que lhe é conveniente, né, naquilo que tem aderência às suas crenças. Suas crenças. Você tem que ser mais aberto. E uma percepção óbvia. Olha, o tempo é o recurso mais escasso com que lidamos, né? O tempo não se recupera, né? Então nós temos que saber o que fazer e o que não fazer. O espaço você recupera, o tempo não. Então você tem que ser inteligente, né, na utilização do tempo. Então é importante o quê? Você observar o tempo, né, você controlar o tempo, você consolidar o tempo. Saber lidar com o tempo, né? Mas não só o tempo, né? Nós temos outros aspectos que merecem, né, mensuração. Afinal, o que não pode ser medido não pode ser mensurado. Não nos oferece possibilidade de avaliação e decisão. Olha, nós queremos, ao fim e ao cabo, que as pessoas não façam o possível. Eu faço o que eu posso, eu faço o meu possível. Não. Nós queremos que as pessoas façam o melhor, não? Então, o melhor, ele não comporta a escala. Ótimo, bom, regular, ruim. Melhoria é uma atitude. Então, medíocre é aquele que faz o possível quando poderia fazer o melhor. Então, liderança, né? Liderança é influenciar pessoas, não é autoritarismo. Também é delegar, né? Mas não delargar. Você não larga de mão, né, a condução dessa organização. Afinal, você está a liderá-la, né? Então, liderança não é mandar. Liderança é direcionar, é orientar. Então, nós temos dois modelos básicos de liderança. Nós temos uma liderança dissonante, né? Marcada pelo aquele distanciamento emocional, né?
aquela pessoa que usa o medo como estratégia de defesa, ele utiliza de motivos extrínsecos, né, para indicar o caminho, e aí motivos extrínsecos você pode pensar em dinheiro, em benefícios. Na verdade, essa liderança dissonante, ela gera desconfiança. Mas também temos a liderança ressonante. Aí vem a questão da empatia, né, de você perceber o outro. Não é você se colocar na posição do outro. Se você se coloca na posição do outro, você está tomando a sua própria posição. É você sentir que o outro é o outro, né? Afinal, você é o outro para o outro, né? Eu sou o que você não é, você é o que eu não sou. Então, essa percepção de empatia, ela é fundamental, é uma característica importantíssima no líder ressonante, né? Então, o líder ressonante, ele agrega, né? Ele utiliza motivos intrínsecos. Aí você entenda como exemplo, propósito, garra da equipe, né? Esse engajamento, né, ele consegue adaptar, ele consegue conjugar os desafios à competência, nem mais que leva ao desânimo, nem menos que leva a essa desatenção, essa sensação que não vale muito a pena. Qual é a consequência desse líder? Confiança. Tá? Ele realmente, você entende que ele conduz bem a organização. O importante nessa liderança ressonante é o clima que é criado na organização, a cultura, o ambiente organizacional, que ele é marcado pelo respeito, pela confiança. E é lógico que os resultados surgem de uma maneira natural, há um engajamento, há um comprometimento, né, naqueles resultados. Então vamos perceber o seguinte nessa liderança, né? Primeiro, o líder tem que ter autoconhecimento, o reconhecimento, né, das próprias limitações comportamentais, né? Ele tem que se conhecer, né? A motivação da equipe é outra noção que tem que se trabalhar em termos de liderança. Então, aquela questão que você tem que trabalhar com recompensas, salários, benefícios, elogios públicos, né? O feedback positivo. Eu lembro uma expressão do Walt Disney, né? Ele diz o seguinte: flagre o seu liderado fazendo coisas boas. Então, isso é muito importante nessa motivação da equipe, como eu já falei, a noção do propósito, do engajamento. Que a coisa natural na relação entre pessoas é a empatia, mas também a transferência. Todo ser humano impacta no outro ser humano. E o líder, ele tem que perceber o perfil alinhado, né? A pessoa certa no lugar certo. Então ele vai trabalhar para elevar a competência da equipe. Então a teoria dos desafios, né? De elevar o grau. Você normalmente produz num grau 7. Ao líder, aquele que chega perto de você e fala: vamos elevar, vamos chegar no 8, vamos chegar no 9, você é capaz, né? Ele estimula o desenvolvimento. Ele faz uma espécie de um plano de desenvolvimento individual, chamado PDI. E aquele líder que dá um feedback, né? Agora, é um feedback positivo, né, quando as pessoas fazem coisas produtivas, positivas, né, em prol da organização. E quando assim não fazem, ele vai dar um feedback de desenvolvimento. Como se pode aperfeiçoar, como se pode fazer melhor da próxima vez. E ele vai adotar, vamos dizer assim, competências, estratégias vencedoras. Mais ou menos assim, em 3 níveis, né? O que bom que está acontecendo, que mal, não fomos muito bem. E o que tal? Por que a gente não faz desta maneira? O líder, ele vai estimular a inovação e a criatividade. Ele vai promover o autodesenvolvimento, o autodesenvolvimento. Porque aquele que pensa que nada tem a aprender,
ele coloca a arrogância, né, no primeiro lugar da sua lista de características, né? Então o líder, ele sobretudo, ele vai liderar pelo exemplo. Então esse líder do futuro, ele vai ter seguidores e não subalternos. Ele vai trazer resultados. Ele é referência, ele é um exemplo, né? Ele tem responsabilidade para aquela sua equipe, para onde está conduzindo a sua equipe e os resultados que vão surgir nesta caminhada. Então ele sabe muito bem o que precisa ser feito, né? O que fazer de importante. Lógico, para fazer tudo isso, ele tem uma clara noção da missão. Ele tolera a diversidade e é bom, porque nós não somos iguais, nós somos parecidos. Nosso desafio é realmente nós sermos complementares. Isso o líder vai conduzindo essa complementaridade. Então ele não tem medo da capacidade da equipe, né? Ele quer que cada um da equipe se desenvolva da melhor forma possível. Então é o desenvolvimento individual e o desenvolvimento da equipe. E ele faz sempre aquele teste do espelho, né? Se realmente as coisas estão ocorrendo, né, da maneira que está sendo planejado. Então, na verdade, né, dessa vivência, né, que eu estou passando para vocês, o que é liderança? Liderança é foco, né? É você ter clara visão, né, do que você quer, né? Nada vai lhe desviar. Você vai sempre ter atenção na ambiência, mas você sabe bem o que quer. Se trabalhar com o ego é bom, né? Você tem um estímulo, uma autoestima, né? Um amor próprio, mas não deixe isso tomar conta da sua caminhada. Isso vai implicar, se você deixar, em desvios graves. E olha, tenha a coragem de ser imperfeito. Nós não somos perfeitos, né? Por isso que esse aspecto que eu estou tratando, de você conhecer o ambiente e as pessoas, no sentido de desenvolver essa sinergia necessária, né? Essa busca de êxito em uma organização. O professor Jorge Paulo Lemann, que é um grande empresário, ele tem uma frase muito interessante, né? Diz ele: olha, estude, fique cercado de gente boa, corra riscos. O Brasil precisa de gente querendo fazer acontecer. Então isso é muito importante, né? Olha, liderança. Então liderança tem um lado técnico, né? Mas é muito mais do que isso, né? Liderança tem um lado de emoção. Vocês podem ver que as emoções em muito determinam os nossos comportamentos. Então é esse amálgama, liderar, apontar caminho, né? Pode até ser às vezes difícil, um pouco utópico, né? Mas você tem que ter essa resiliência, você tem que liderar pelo exemplo, né? Por mais difícil que seja, você vai traçar estratégias de forma conjunta, de forma engajada, para levar ao melhor, a consecução, né, do objetivo. Então é isso, eu agradeço, né, e voltamos aos estúdios em São Paulo.